Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E o tema do vídeo hoje é multiplicação. O que faço para multiplicar para ter tantas mudinhas no meu jardim? Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo toda semana dicas no cultivo de suculentas. Eu peço também que vocês me sigam lá no Instagram. Lá eu posto fotos com identificação das plantinhas e deixo dicas de como cultivar estas lindezas. Então, gente, hoje a dica é de multiplicação. Como eu faço para obter tantas mudas e encher os vasos, como vocês podem ver. E o dia já começou assim, gente, aqui, ó, fazendo decapitações. Né? Quem já cultiva suculentas há algum tempo sabe que a decapitação é um método muito eficaz, um método aonde você, não só para você obter novas mudas, mas quando a plantinha ela não está bem, que você vê que o tronquinho dela não está bem, né? Você tem que você faz a decapitação para estar salvando essa plantinha. Aqui eu tenho a Echeveria perle, ó. Eu fiz a decapitação dela hoje de manhã, já deixei ela secar, como vocês podem ver já está ficando, né, já secou aqui o tronquinho. Na verdade aqui a parte de cima superior, a cabeça, né? E aqui o tronquinho também, ó, ele já secou. Por que eu fiz a decapitação da perle? Para obter mais mudas e porque, gente, opa, tá ruim aqui para mim puxar para vocês. Ó, se vocês observarem ali, ela está cheia de raízes. Talvez essa plantinha, ela deva de ter algum probleminha na raiz. Mas eu não vou tirar ela não, eu não vou desplantá-la. Eu vou deixar como tá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma solução com Proverme. Pode ser nematóides, pode ser também cochonilhas de raiz. Né? Para mim saber o que está acontecendo aqui dentro, infelizmente eu teria que desplantá-la, eu teria que tirar ela do substrato, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer, né, uma solução, né, com o Proverme, que é um pacotinho que a gente compra, né, em agropecuárias, que é próprio para nematóides de raízes, tá, das plantinhas. Na verdade, esse Proverme ele é usado para vermes de animais, mas ele é muito eficaz, gente, contra os nematóides, né, das raízes das nossas plantinhas. Então, eu vou fazer isso. Eu vou regar esse vaso. Esse vaso é um vaso bem antigo. Eu tenho uma Orion enorme aqui, como vocês podem ver, ó. Ela queimou um pouquinho com o sol, aquele sol de 40 graus ali de 3 semanas atrás, mas já está se recuperando. Então, é uma planta bem antiga, ela tem mais de 3 anos já comigo. Olha só que enorme. Eu não quero mexer, né? E aqui eu tinha uma outra Orion também. Esta já eu fiz a decapitação para obter mudas, né? A parte de cima tá aqui, ó. Ela também tá com algumas folhinhas queimadas, daquele período mais quente, onde o sol estava muito quente mesmo, né? Ó, já secou. Então, o que eu vou fazer com essas duas, né? Com a Orion e com a perle? Eu vou deixá-las dentro de um vasinho e vou esperar elas enraizar. Esse processo, gente, dura em torno, ou demora, na verdade, em torno de 15 dias. E nesses 15 dias, eu acredito, né, que elas já vão soltar as raízes. Quando acontecer isso, eu mostro para vocês, tá? Eu vou mostrar ou no Instagram, ou eu posto uma fotinho na minha comunidade delas soltando raízes. Mas em torno de 15 dias elas começam a soltar raízes. Então a Orion, como ela é muito difícil de você estar tirando as folhinhas, porque ela é uma planta, né, com folhas grossas e mais rígidas, é mais difícil de você estar fazendo a multiplicação dela. Então por isso que eu decidi fazer a decapitação dessa menor, que eu tinha uma menor aqui do lado, e já a perle eu fiz porque ela já está soltando uma mudinha ali do lado, como vocês podem ver, ó, e porque ela está, né, com bastante raízes no caule. Isso não é normal, tá? Isso não é normal acontecer. Então, eu vou fazer essa rega com o Proverme em todo o vaso, né, até por causa dessa Orion maior aqui, e vou estar observando, vendo o desenvolvimento dessas plantinhas. Esta banheira ou é uma bacia, né, gente? É uma bacia que funciona como banheira também, né, para beber.
Quem me segue já há mais tempo sabe que eu gosto dessas banheiras, né? Essas bacias, porque além delas serem mais baratas, elas têm um tamanho bom para a gente fazer esses arranjos enormes. Então aqui eu tinha um arranjo enorme com um Graptopétalum paraguaiense. Eu fiz toda a poda ou decapitação, como vocês queiram chamar, tá? E deixei os tronquinhos. Deixa eu ver se eu mostro aqui certinho para vocês. Ali, ó, aqui eu fiz uma poda, aqui eu fiz outra. Aqui tem outra, gente, ó, tá? Então, eu fiz toda a poda neste vaso. Fiz outros arranjos com a parte de cima, deixei enraizar, tá? Deixei enraizar. O Graptopétalum paraguaiense, ele enraiza com muita facilidade, ele solta raízes com muita facilidade. Deixei enraizar e depois fui espalhando, né, a parte de cima, as mudinhas pelo meu jardim. E deixei os tronquinhos, né, nesse arranjo, para eles estarem soltando mudinhas. E olha só, gente, que coisa mais linda. Ele demorou um pouquinho no início, né? Eu percebi que estava demorando. O que que eu fiz aí? Eu adubei ele, eu coloquei um pouquinho daquelas bolinhas do NPK, tá? Que a gente usa que é um adubo químico, né? A gente usa em horta. Então eu coloquei um pouquinho do NPK. E trouxe ele para o tempo, trouxe ele aqui para, né, o meu jardim. E depois que ele começou a pegar as primeiras águas da chuva, olha que lindeza, olha quantos brotinhos, né? Tá vendo? Isso aqui são tudo brotos novos. Então essa é uma forma de multiplicar as suculentas muito eficaz, dá muito certo. E olha que lindeza, eu vou ter um novo arranjo maravilhoso. Se eu quiser retirar mudinhas aqui, eu retiro. Ou eu posso deixar assim que eu vou ter um arranjo maravilhoso. E além do Graptopétalum paraguaiense, aqui dentro eu também tenho um tronquinho, gente, aqui, ó. Essa é a Vitor Kane. Tá vendo? Olha ali a coloração. Ela já tá ficando manchadinha, ó, toda coloridinha. Então esse aqui é um tronquinho da Vitor Kane que também está se multiplicando com muita facilidade nesse arranjo maravilhoso. Este é um outro arranjinho berçário, gente, que eu trouxe algumas mudinhas para estar enraizando. Coloquei aqui no tempo também. A maioria aqui são letícias, que eu fiz a poda. Algumas são por folhinhas, olha aqui que fofurice, que coisa mais fofinha. Ó, aqui ó, folhinha também, gente, ó. Então as folhinhas eu não jogo fora. Eu tenho pena de jogar as folhinhas fora, porque eu sei que vai demorar, vai. Mas daquela folhinha eu vou conseguir obter novas mudinhas. E o legal de você fazer as suas próprias mudinhas é que essa plantinha, né, essa folhinha, ela vai germinar no seu jardim e ela já vai nascer adaptada ao seu clima, ao seu sol, né, ao local onde você vai cultivar as suas suculentas. Então esse aqui, algumas são de poda, né? A Letícia de poda. E algumas folhinhas aqui também, ó. Eu acho que fazem que umas 3 semanas que eu coloquei ela aqui. Elas já enraizaram, elas já estão bem enraizadinhas, ó. Então elas pegam um solzinho da tarde. Durante a manhã ela é um solzinho mais filtrado, porque elas estão embaixo de uma árvore, né? Uma árvore de eucalipto. Então elas têm o solzinho mais filtrado. Mas é um local bem iluminado, tá? Então sempre que você for fazer os seus berçários, escolha um local bem iluminado para estar colocando as folhinhas para germinarem ou os tronquinhos para enraizarem, porque quanto mais claridade, e se você puder dar também um solzinho da manhã, um solzinho mais fraquinho, elas vão enraizar com mais facilidade também, gente. O sol ele deixa as suculentas mais resistentes, saudáveis e ajuda também no enraizamento das suas plantinhas. Então aqui, gente, eu tenho um berçário, né, de folhinhas. Essas folhinhas já soltaram raízes. Então eu já coloquei elas em cima do substrato para essas raízes estarem descendo, né, para o substrato. Olha só que fofurices. Tenho várias espécies aqui. Eu primeiro coloco elas na caixinha de ovos, que está aqui embaixo. Aqui embaixo é um local onde pega um solzinho mais filtradinho, então daí aqui elas vão soltando as suas raízes. Tem plantinhas, folhinhas que não dão certo? Sim, tem plantinhas, tem folhinhas, ó, que não dão certo, elas apodrecem, né? E infelizmente a gente não tem o que fazer. Isso é natural, tá? Acontece mesmo, né? Você nunca vai obter 100% de tudo. Sempre você vai ter alguma perda, tá? Então eu venho aqui, retiro,
deixo as outras, né, aqui nesse espaço, dessa forma aqui. Elas não vão ser molhadas, gente. Elas vão ficar aqui até soltar raízes, tá? Até elas soltar as raizinhas delas. Após elas soltar as raízes, como vocês podem ver, ó, ou os brotinhos que eu tenho aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu coloco elas, eu deito elas em cima de um substrato bem sequinho e deixo até essas raízes, como eu mostrei ali em cima para vocês, elas descerem, né, pro substrato. Deixa eu mostrar aqui em cima de novo para vocês. Aqui, ó. Ó, essa plantinha, ó, ela já tem brotinho, aquela outra que eu mostrei para vocês só tava nas folhinhas, né? Essa aqui já tem brotinho e raízes. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, né, e coloco aqui, não vai ter espaço para ela, mas eu venho aqui, ó, vou deixar aqui no cantinho, e deito aqui em cima do substrato assim, ó, vai ficar aqui. Essa bandejinha eu fiz faz uma semana, então eu acredito que talvez semana que vem ou na outra, porque eu vou ter que esperar o tempo da plantinha. A plantinha tem o seu tempo também, gente. A gente não tem que estar apressando plantinha porque não tem como apressar, né? Ela tem o tempo dela. Assim que eu ver que essas raizinhas elas começam a descer para baixo, aqui ó, no substrato, então eu começo a fazer as regas. Ah, Ruth, mas elas não vão molhar, elas vão ficar secas? Não. Aqui é um local bem iluminado, pega um solzinho filtrado depois das 3 horas da tarde somente. De manhã é um local bem, né, bem iluminado, elas não pegam sol direto, por isso é importante, tá? No início de vida das suas folhinhas não pegar sol forte, ser um solzinho filtrado, mais fraquinho, e elas vão ficar bem. Elas não vão morrer não, gente, tá? É mais fácil você deixar assim, né? Que daí você não vai, elas não vão apodrecerem, elas vão enraizar certinho, do que você começar a fazer a rega nesse momento, elas vão começar a fungar e apodrecer, tá? Porque naturalmente, como aqui, ó, eu não molhei. Já tem algumas folhinhas que apodrecem só com a umidade do ar, tá? Ou de repente um funguinho que deu, né? Alguma coisa, a gente não sabe, mas isso acontece, isso é normal. Aqui, ó, olha que fofurice que eu tenho aqui. Essa aqui é da Dionísio, gente, é mudinha, folhinhas da Dionísio. Olha ali as folhinhas novas e as raizinhas, que coisa fofa. Aqui a Madiba, ó, que já tem brotinhos e algumas já estão soltando as raizinhas. Então, dessa forma que eu vou obtendo mudas. Essa planta, gente, é a mirra. Eu perdi ela, né? O miolo dela, infelizmente, adoeceu. Porém, eu tinha algumas folhas que estavam saudáveis. O que eu fiz? Eu não mexi. Eu coloquei ela aqui sob o substrato e olha só. Nem tudo está perdido, né, gente? A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Olha só que coisa linda. Então, eu amo compartilhar essas experiências com vocês, né? Então, mostrando tudo o que não dá certo, porque tem coisa que não dá certo mesmo, gente, não adianta. E aquilo que dá certo, né, que a gente fica muito feliz. Olha que fofurice, né? Além dela encher de brotinhos aqui em cima, ó, ela não tem miolo, tá vendo? Ela só tá grudadinha de um outro lado. O outro lado ali tem um pedacinho do tronquinho. E ela começou a soltar muitas mudinhas. Então, eu vou deixar aqui, ó, em cima do substrato até essas raizinhas descerem, ela ficar firme. Aí eu começo a fazer as regas. E para você que quer obter muitas mudas, o cultivo no tempo também, gente, ele é muito indicado. Ah, mas eu não tenho espaço, Ruth, eu não tenho espaço como você tem para fazer esses canteiros na rua, né, para estar multiplicando as minhas suculentas. Então, gente, né, outra dica que eu dei para vocês ali antes, que são aquelas banheiras, né, aqueles vasos grandes. Os vasos grandes, eles são ótimos para você estar multiplicando as suas suculentas, né? Uma outra dica, adubem. Né? Você quer multiplicação, você vai ter que adubar para elas crescerem rápido e elas se multiplicarem né, com mais. Uma outra dica, gente, para que você que quer multiplicar as suas suculentas, o cultivo no tempo, em canteiros, no chão, ele é muito eficaz, né? Como vocês podem ver, eu tenho bastante suculentas. Claro que essas aqui são suculentas mais simples, mas suculenta é o que não falta aqui para a Rutinha, tá? Olha que lindeza. Eu já estou colocando algumas suculentas que são um pouquinho
não que sejam de difícil cultivo, mas que a gente quase não vê que estão sendo cultivadas no tempo, está dando bem certo. A gente, claro, a gente tem coisas que não dependem da gente, sim do clima, né? A gente querer botar uma plantinha que é de deserto, como são as suculentas, né? De climas mais áridos, adaptar num clima úmido, como é aqui o sul ou como é no Brasil, com muitas chuvas, não é assim tão fácil, né, gente? A gente tem que ir estudando e adaptando essas lindezas para que elas possam se desenvolver, né, num clima tão úmido quanto o nosso. Então, olha que lindezas que elas ficam. Elas se multiplicam com muita rapidez, começam a soltar os seus tronquinhos, enchem rápido os vasos, os canteiros, e você consegue obter muitas mudas dessas lindezas. E para você que não consegue cultivar em canteiros no tempo, vasos grandes, gente. Aqui eu tenho um tambor da máquina de lavar roupa. Quem me acompanha há mais tempo sabe que esse tambor já me acompanha também há mais tempo. Eu só faço a renovação das plantinhas todo ano. A única que eu mantive aqui dentro foi a Fantôme e essa arvoreta maravilhosa. Olha o tamanho desta planta, olha o meu braço aqui, olha que linda que ela está, da Portulacaria afra, olha que linda, ela já está com um tronco muito grosso, olha o tronco, aqui tem outra aqui do lado também, eu só fui fazendo a poda, gente, limpando o tronquinho aqui, ó, para ela obter esse tronco, tá? Então essa é uma planta bem antiga, que ela já está lá para o 3º ano, assim como as Fantômes. Porém, no início eu não tinha essa quantidade de Fantômes aqui dentro. Eu comecei com 4 rosetinhas. Com o passar do tempo ela foi se multiplicando. Você sabe que a Fantôme vai soltando os seus brotinhos laterais. E eu fui aumentando a quantidade de Fantômes aqui nesse vaso. E olha que lindeza, né, que ele está. Dos fatores para que você multiplique as suas suculentas, você tem um pouquinho de paciência também, gente. Tudo sem o seu tempo, né? Não é de uma hora para outra que você vai encher o seu jardim fazendo as suas próprias mudas, a não ser que você compre, né? Que você faça troquinhas, que você ganhe, aí é diferente. Mas se você for fazer as suas próprias mudinhas, isso leva um tempinho. Mas é muito gratificante, como vocês podem ver. E os resultados são maravilhosos. Aqui, gente, eu tenho a multiplicação de 2 pendentes maravilhosas. A Ceropegia udi variegata ou o coração emaranhado variegata. Eu só tenho que molhar, gente, está muito seco essa planta. Ela precisa de um substrato um pouquinho mais úmido. Eu deveria ter feito já a rega aqui, mas eu já vou fazer. E aqui eu tenho a Peperomia prostata, que é o colar de tartarugas, né? Também peguei um raminho pequenininho assim, ó, coloquei sobre o substrato. Ela enraizou, rega. A mesma coisa aqui, enraizou, rega. Essa já é diferente das outras suculentas que você tem que tomar muito cuidado, né? E não fazer as regas para elas não apodrecerem. Essas já exigem um substrato mais úmido, não encharcado. Como vocês podem ver, ó, ele secou totalmente. Agora eu já vou fazer uma rega abundante desses dois vasinhos, que elas exigem um substrato um pouquinho mais úmido, né? Elas gostam, né? Por elas serem pendentes, as pendentes elas já têm essa característica de gostar de um substrato um pouquinho mais úmido, para que elas encham o vaso e que elas fiquem assim, lindas. Então, gente linda do meu coração, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo com novas dicas, né? Algumas já antigas, mas mostrando de uma forma diferente para vocês, de como eu faço a multiplicação das minhas plantinhas aqui no meu jardim. Isso aqui são todos vasinhos novos que eu fiz recentemente, né? Reaproveitando o que ia para o lixo, passei um spray dourado, olha que fofurice que ficou, né? Fiz a multiplicação aqui das minhas suculentas de meia sombra. Elas recebem bastante luminosidade, elas ficam aqui na varanda da casa do sítio, gente. Elas pegam bastante luminosidade. No final do dia, um solzinho, mas daí é um solzinho mais fraquinho do final do dia mesmo, tá? Solzinho mais filtrado, porque como essas plantinhas são de meia sombra, elas já não toleram, né, o sol forte. Olha aqui o Rhipsalis, eu já mostrei para vocês o Rhipsalis erectus
a sol pleno, né? Ele fica bem grossinho, bem colorido, e ele a meia sombra fica assim, olha que coisa linda também, gente. Então eu gosto, né? Eu gosto de cultivar as minhas suculentas em 2 ambientes, porque elas ficam em formatos e coloração diferentes, então eu gosto bastante. Então, mais um vídeo de multiplicação para vocês, espero que ajude. O intuito, né? Desculpa, gente. O intuito do canal é ajudar, é fazer com que vocês também possam multiplicar as plantinhas de vocês, mostrar o que dá certo e o que está dando errado aqui no meu jardim, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, não só mostrar coisas bonitas, mas mostrar também aquilo que não dá certo, né? Porque nem tudo dá certo, nem tudo é 100%, gente. Então, a gente não tem que ficar triste que às vezes a gente vê coisa muito bonita no jardim de outras pessoas, mas a gente também não sabe, né, as coisas que não dão certo que acontece lá. Então, eu quero que vocês saibam que seguindo as dicas que eu deixo para vocês, né, vocês vão conseguir sim multiplicar suculentas e cultivá-las, porque se deu certo no meu jardim, vai dar certo sim no jardim de vocês também, tá bom? Então, gente, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.